Muito boa tarde, amigos, caros ouvintes da Rádio Webserve, do nosso costumeiro programa Trabalhador em Foco, um programa sobre a responsabilidade da assessoria jurídica da FEMERGS. Hoje, dia 2 de setembro, um dia ensolarado, uma tarde de calor, tempo bom, agradabilíssimo, né? Hoje temos a companhia aqui, Dr. Antônio e Dr. Alan. Hoje trabalharemos um pouco sobre algumas dúvidas que são recorrentes sobre os direitos, os deveres, as responsabilidades do consumidor, as responsabilidades das empresas frente a vendas, enfim, e outras curiosidades que trabalharemos, discutiremos, por assim dizer, debateremos no programa de hoje. Um tema que é bastante recorrente, bastante dúvidas nessa linha, né, doutor Antônio? Sim, bastante questionamentos, né, em relação à relação de consumo em si. E será interessante, será salutar o diálogo de hoje, porque esclarecer alguns pontos, algumas curiosidades a respeito do tema, né, que será de grande valia. Doutor Alan, algumas considerações iniciais? É importante ressaltar assim, também a questão da garantia, né, dos produtos, se o produto é durável ou não durável, né, a questão da devolução dos produtos, enfim, quando a pessoa também recebe ou não o produto, né, comprado via internet. Então temos todos esses esclarecimentos a fazer aqui nesta tarde. São assuntos de dúvidas, né, que são recorrentes e de extrema valia para que a gente consiga esclarecer alguns pontos, né? Exato. Para então começar nesse debate, eu até trago algumas dúvidas, assim, por exemplo, com relação a cartão de crédito. A gente se vê muito hoje em dia, assim, quando vai no estabelecimento, com o cartão de crédito você cobra uma taxa, com dinheiro outros valores. Pode-se cobrar de diferentes valores para cartões de crédito, tanto à vista como no crédito, quanto para dinheiro, doutor? Assim, se tu me perguntasse essa pergunta há 3 anos atrás, mais ou menos, quando foi criado o Código de Defesa do Consumidor, não era permitido, não havia essa possibilidade de distinção de preço. Se fosse comprar no cartão de crédito, no dinheiro, não poderia ter cobrança de taxas, né? Sim. Contudo, tem a Lei 13.455 de junho de 2017, ela alterou esse dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, permitindo a cobrança, a diferença da cobrança das taxas do cartão de crédito. Exemplificando, foi comprar uma mercadoria, ela custa R$60. Daí o pagamento no dinheiro em espécie seria R$60. Sim. Aí tem a liberalidade do fornecedor, do vendedor, comerciante em si, né? Ele pode cobrar, digamos, cobra R$62 para pagar no cartão. É permitido, né? Agora é permitido. É permitido, por assim dizer, esses juros da máquina de cartão de crédito. crédito. As taxas que as administradoras de cartão de crédito cobram, agora está sendo permitido, desde 2017, é permitido repassar ao consumidor. É um ônus e tanto o consumidor. Exato. Mas tem que ser bem clara a distinção, né? Avisado no momento da compra, antes mesmo de efetuar a compra, para o vendedor, né, para o comerciante, sobre essa distinção. Não Sim. Na hora de pagar ali, cobrar e não avisar. Aí já fere o que diz a regulamentação da lei. É muito importante também só fazer uma consideração, claro, que é uma modificação dentro do Código Civil que se chama a Lei da Liberdade Econômica. Muito se passa dentro desse contexto. Então, assim, visou, assim, tornar mais transparente, assim, a contratação entre o consumidor e o comerciante. Então, assim, como é que se chama assim, o princípio do Código Civil? Liberdade das partes em contratar. Liberalidade das partes em contratar. Seguindo nessa mesma condição da liberalidade das partes, um questionamento que me surge assim também, após comprei um produto, recebi o produto, como que fica a questão dessa garantia desse produto novo, doutora Alain?
Bom, então vai depender assim nesse contexto do produto adquirido, né, pelo consumidor. Há diferenças entre produtos duráveis e produtos não duráveis. Por exemplo, vamos supor um veículo. Pressupõe-se que um veículo vai durar aí 5 anos aí sem se dar um O problema. veículo é um bem durável, né, para assim dizer, exemplificar para o nosso ouvinte. Então, a partir disso, então, tem-se que o Código de Defesa do Consumidor para esse produto, então, seria então de 90 dias. Tá? Ao contrário, por exemplo, se você adquire numa loja, por exemplo, um televisor, mesmo se hoje em dia se entenda que um televisor seja também um produto durável. Vamos pegar, por exemplo, um liquidificador. É um produto que talvez não dure tanto tempo. E, portanto, nesse caso, o prazo ele é 30 dias. 30 dias a partir da compra do produto. Só uma observação, que isso aí é interessante ressaltar, que existe uma prazo de garantia também, mas acontece a possibilidade do vício oculto. Pois é, até nós iríamos comentar mais para frente, mas já que surge essa dúvida agora, eu ocorre também. Comprei um produto, no caso de um veículo, né, no caso de um veículo, você compra, você não vê nada ali. Sim. Aí passa esse período da garantia contratual, né? Sim. E aí então surge um defeito nesse produto. E aí, como que eu tenho direitos? Como que funciona? Tem direito, ele não é um vício oculto, ele não é um vício de fácil constatação. Sim. Não é um vício aparente, né? Bem lembrado. Ele se dá após essa garantia, a princípio dos bens duráveis e não duráveis, e a partir, começa a fluir esse prazo prescricional, digamos assim. E quanto tempo esse prazo? Esse mesmo prazo. 90 dias. 90 dias e 30 dias. Mas a partir da constatação do defeito, não da compra. Sim. Essa é interessante pontuar, né? Vamos supor que você tem um problema no motor do veículo, por exemplo. Sim. Não é todo mundo que vai identificar isso. Exato, nem tem conhecimento necessário, né? E até ver no parado vai ver. Não vai ver Eu, por exemplo, tenho mais uma experiência certa nessa área de peças, por exemplo. Então, ali dentro do cabeçote do motor, assim, ninguém sabe o que acontece. Exato. Depois que... Até seguindo nessa linha de veículos, assim, também, né, Antônio, se vê muito, assim, como citar por um exemplo, em supermercados. Sim. Vai para realizar uma compra no supermercado, deixa o veículo no estacionamento, visualiza-se uma placa que diz lá, não nos responsabilizamos por os veículos aqui deixados. Exato. Essa placa, esses estabelecimentos comerciais, por exemplo, eles têm responsabilidade sobre esses veículos que estão em seus pátios, em seus estacionamentos? Apesar deles colocarem bem grande, a maioria dos estacionamentos supermercados, que não se responsabilizam pelos danos, eles são responsáveis. Inclusive, isso é simulado, de acordo com a súmula 130 do STJ, né? A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto do veículo ocorrido no seu estacionamento. No momento que o veículo está estacionado dentro das dependências do supermercado, no shopping ou algo similar, qualquer comércio, digamos assim, que seja disponibilizado, e esse comércio é responsável, sim, por eventuais danos que venham a ocorrer ali dentro das suas dependências. Então, de nada não tem validade nenhuma essas placas que geralmente comerciantes, especialmente supermercados, né, colocam bem grande lá que não se responsabilizam. Assim, caso ocorrer um dano, é bem tranquilo, digamos, tu recorrer ao Poder Judiciário para te ser indenizado, caso de haver negativa, né, um furto, quebrar o vidro, levar o som, o carro, né? Claro que cada caso é um caso, que deve ser estudado, né? Sim. Sempre ser uma diferença, né? Sim. Mas então essas placas estão ali apenas por assim supor, apenas de mera decoração. Exato, perfeito. Né? Sim, não, até a pessoa com desconhecimento, caso ocorrer, assim, daí não tem muito conhecimento, é capaz de se deixar por isso mesmo. Mas o conselho, né, é não deixar passar, porque a legislação ampara, né, nesse sentido. Né? Sim, sim. Até voltando, agora eu gostaria de voltar um pouquinho atrás na questão das compras e garantias, a questão do prazo, assim, doutor Alan. Hoje a gente sabe, né, que a gente compra 90% das nossas compras hoje praticamente é via internet. Sim. Comprei um produto,
me previram um prazo de entrega de 10 dias, de 5 dias, de 15 dias, e esse produto não foi entregue. Como é que eu posso agir numa condição dessa? Certo. Então, assim, remeto, então, nós aqui, o ouvinte, então, ao Código de Defesa do Consumidor. Não tem expressamente aqui o artigo, Sim. mas preciso, então, aqui ler, então, aqui, né? O que Ah. deve acontecer diante desses fatos. Sim. Então, primeiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação. Ou seja, deve, então, o consumidor entrar em contato administrativamente com o fornecedor, né? E exigir, né? Exigir, ó, você tem que me entregar, passou o prazo e tal. Essa é uma das alternativas. Segundo, aceitar outro produto na prestação do serviço equivalente. Vamos supor que, enfim, o cara comprou um aparelho celular. Né? O aparelho celular, daqui a pouco, não estava disponível no estoque e tudo mais, ocorreu um erro por conta ali do fornecedor. É possível que ele se exija ali um produto similar. Vamos supor que o celular custou um valor de R$3.000 e há um produto do interesse do consumidor, ele pode requerer um produto similar, por exemplo, uma televisão. Se estiver de acordo com o interesse do consumidor, é possível isso acontecer. Se o produto, inclusive, for inferior ao valor que foi pago, ele pode exigir esse abatimento no preço. Interessante isso. A compensação. E 3, né, ali, rescindir o contrato. Ora, comprei, não recebi, não tive que devolver nem nada, né? Então, rescinde o contrato e exige a devolução do valor com juros e correção monetária. Interessante isso. Até nessa situação, agora, pegando um gancho nessa situação, ele compra, ele não recebe, e muitas vezes o consumidor acaba se passando, né? E a empresa leva o nome desse cliente a protesto, enfim, em órgãos de proteção de restrição de crédito. Quanto tempo, assim, doutor Antônio, o senhor poderia nos explicar assim, para retirar o nome? Como é que funciona a situação, assim? Sim. Nesse caso, havendo uma negativação, né, ante um inadimplemento, a pessoa é negativada perante os órgãos de proteção ao crédito. E no momento que tu procurar a empresa e efetuar o pagamento, digamos, desse débito, a empresa, por lei, ela tem 5 dias para fazer a retirada do nome perante os cadastros da empresa. Não ocorrendo durante esse prazo, é passiva da indenização perante o Poder Judiciário. Se não for cumprido esse prazo, dos 5 dias, a pessoa se continuar, digamos, eu paguei uma dívida hoje, digamos, em 5 dias úteis, eu estou tranquilo, não, paguei a dívida, passou um mês. Eu vou efetuar outra compra no comércio, chega lá, persiste aquela restrição. Daí o crédito negado tem um abalo, né? Então, todos esses fatos em decorrência do não cumprimento da legislação, por ser 5 dias, são passíveis de indenização. Inclusive, é bastante corriqueiro, às vezes acabam se passando. Essa inscrição indevida, ela já é confirmada. Né? Sim. No mês que foi comprovado que a inscrição é indevida, já era dano moral. Né? Exato. Então, o prazo, em resumo, seria 5 dias, 5 dias após o pagamento da dívida. Após o cumprimento da obrigação. Exato. Não respeitado esse prazo, se persistir, o consumidor tem direito de ser indenizado. Aí eu até gostaria de, assim, nesse mesmo sentido, assim, pode ser, até a gente comentou um pouco por cima anteriormente, eu gostaria de voltar nessa situação. A questão dos pagamentos, pode haver uma promoção, por exemplo, assim, uma loja faz uma promoção de TV, pode haver, assim, então, só uma promoção que seja só paga em dinheiro, que não aceite cartão, assim, existe alguma possibilidade de ser feito isso? É bem corriqueiro isso na vida da gente, assim, né? Já vi isso bastante, principalmente, assim, estabelecimentos menores, inclusive, assim, supermercados, assim, localizados em bairros, digamos assim. No entanto, o que acontece? Se essa promoção vier assim, somente em dinheiro e o estabelecimento aceitar outros meios, hoje em dia a gente sabe que se aceita cartão de crédito, cartão em toda parte, né? Inclusive até o Pix está aí. Então, assim, não fica o consumidor apenas atrelado ao pagamento de dinheiro. Deve o comerciante aceitar as outras formas, seja cartão, seja, enfim, Pix ou outros medidas. Nessa mesma linha de pensamento, então, vou eu comprar um produto, o precinho de etiqueta ali vamos jogar em valores aqui para nós termos uma ideia. R$2. Passei no caixa, é um valor diferente. O que eu pago?
Boa pergunta. Inclusive acontece muito no supermercado, Principalmente supermercados, né? Me remeteu agora, que já chegou a acontecer, né? Tá um valor ali na gôndola, chega na hora de pagar, tá o dobro ali. Exato. Aí, O que eu vou pagar? não, também não vou levar assim. Mas assim, nesse caso, de acordo com o decreto-lei, é o 5.970 de 2006, o preço estabelecido na etiqueta do produto é o que vale. E o fornecedor, o comerciante, é obrigado a cumprir o que está na etiqueta, o que está na gôndola. Não pode haver uma distinção de preço na hora do pagamento. Vai passar no caixa e aumentar o valor. Tem que ser claro o que está na gôndola. Não, o consumidor não pode ser obrigado por um erro. Exato, esse etiqueta no produto, na prateleira, né? É o que está ali. Não pode haver a distinção de preço na hora do pagamento, né? E isso acontece, infelizmente acontece bastante. Às vezes é pouca coisa, mas tem que cuidar. Até assim, como antes a gente comentou um pouco sobre a questão de garantia, até aí comentei, hoje compra-se muito na internet, né? Sim. Questão de importados, enfim, isso é uma prática recorrente, né? Compra um produto importado e ele não tem garantia no Brasil. Como é que eu faço isso? Bom, hoje em dia temos assim, né? Temos inúmeros produtos, por exemplo, que vêm da China, né? Isso a gente sabe. Então, compra um produto lá leva 3 meses para vir. Quem que é o responsável por isso? Né? O Código de Defesa do Consumidor garante que o fornecedor aqui, no país, né, no Brasil, é o responsável por dar essa garantia. Então, assim, isso serve muito para que o consumidor não fique a ver navios, digamos assim, diante de uma compra dessas, assim, que hoje em dia está ocorrendo tanto em razão da globalização. Hoje é prática corriqueira comprar na internet, né? Hoje, a grande maioria das compras hoje são assim, né? Em razão da pandemia, aumentou muito as compras online, né? Houve uma globalização disso, né? Até mesmo no sentido assim, até conversando sobre essa questão de comprar na internet, posso desistir de uma compra assim, quanto tempo após realizar a compra disso? Esse ponto é interessante, né? Até inclusive houve umas alterações legislativas no último ano, em razão da pandemia, foi bom tocar isso assim. A rigor, assim, se a contratação foi realizada fora do estabelecimento, digamos a compra online, né? O consumidor tem prazo de 7 dias a contar da assinatura ou recebimento do produto para desistir, né? Ele pode exercitar o direito de arrependimento, né? E pedir o ressarcimento dos valores pagos durante esse prazo de reflexão. Se é uma compra efetuada no comércio local, isso não é regulamentado a obrigação da devolução, né? Porque tu tem a opção de ir lá, examinar o produto, né? Palpar o produto, né? Ver se é aquilo que tu quer comprar, né? Então, tem esse... Uma coisa interessante que houve em relação a esse prazo de existência, né? Agora na pandemia aumentou muito as compras do delivery, né? São a compra de alimentos, né? De alimentação. Alimentação. E isso aí teve uma alteração legislativa, agora da Lei 14.010 de 2020, que suspende, nesse caso, o artigo 49, que seria dessa existência, né? Então, não permite, né? Se tu vai comprar um alimento, é um alimento perecível, né? Que tu comprou, tem certeza, não tem como devolver. Só para ressaltar uma pequena mudança que houve, né? Até mesmo agora, falando nessa questão da existência, temos a questão da reparação de danos até, né, doutor Antônio? Em qual prazo máximo, questão assim, tipo, os prazos dessas reparações de danos, assim, por vício, por serviços, enfim, né, às vezes um vício oculto, assim. O prazo máximo é 5 anos, né? É pacífico que é esse prazo, né? Não tem nada a ver com a garantia. Não tem nada a ver com a questão da garantia. A garantia é uma coisa, prazo para reparação são outras, né? Exato, não tem nada a ver com a garantia dos bens perecíveis e não perecíveis, mas o prazo para ingressar com automação de reparação seria de 5 anos. Né? E assim, o fornecedor ele pode devolver um produto já usado
quando o consumidor optar pela substituição, seja por um vício na garantia ou alguma coisa assim, doutor? Não. O fornecimento de serviço que tenha por objeto a reparação de qualquer produto considera-se implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes em reposição originais e novos. Né? Tem que manter as características, mas tem que se empregar produto novo. Muito bem, meus amigos. Teríamos aqui ainda, como diz assim, assunto para o resto do dia e mais algumas horas ainda. Não, exato, até podemos continuar nos próximos programas, que tem bastante Com certeza, bastante. Sobre esse assunto, são assuntos a relação do consumo. Sim. Então é bem interessante nós voltarmos, inclusive. Com certeza, voltaremos a debater esse tema numa nova oportunidade. Gostaria de agradecer a presença dos caros colegas, agradecer a companhia, a audiência dos ouvintes, desejar a todos um bom resto de tarde, um bom resto de semana. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Um abraço, até a próxima.